Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6. Se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer a leitura dos versículos 19 a 24. Em seguida, você pode se assentar, mas não feche sua Bíblia para que você acompanhe aí o texto que vai ser exposto. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24. Vamos ler, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos. Pai, nós te pedimos nesse instante que fales conosco por meio da tua santa palavra, Senhor, e que mudes o nosso coração, que o nosso coração esteja em ti, que tu somente seja o nosso objetivo, que servir-te e agradar-te seja, Senhor, a nossa vontade. Muda, Senhor, a nossa vontade conforme a tua, que o teu Espírito Santo nos ajude assim. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar-se então, irmãos. Veja, tudo que nós temos aprendido no Sermão da Montanha são os ensinamentos mais práticos que Jesus tem para nos dar. Os ensinamentos mais claros. Mesmo quando Jesus fala em figura de linguagem, não é algo absurdamente difícil de entender. Ele está nos falando com a linguagem clara e direta o que nós temos que fazer e o que não temos que fazer. O Evangelho de Mateus foi escrito por um homem que era um cobrador de impostos. Um homem que tinha uma relação com o dinheiro da qual nós hoje desprezaríamos. Não há algo parecido para nós hoje em dia, mas é mais ou menos a mesma estima que nós temos por um deputado, né? Generalizando, agora estou generalizando, o mesmo apreço, a mesma estima, a mesma credibilidade, a mesma confiança que nós temos num político. Nenhuma, zero! Existem muitos políticos bons. Existem, claro que existe. Mas, de maneira geral, nós não confiamos neles. Esse homem que está escrevendo para nós, está escrevendo o ensino de Jesus, ele era um cobrador de impostos, era essa a estima que ele tinha na sociedade dos dias dele. Porque ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando dinheiro do seu próprio povo, cobrando os impostos e o tributo do seu próprio povo. E da mesma maneira que hoje o camarada vai construir uma ponte, vai construir uma obra, ele desvia recursos, naquela época também. O cobrador de impostos, ele recebia propina, ele desviava recursos, já que ele tinha ali, ele que estava ele que tinha o primeiro contato com a coleta dos impostos. Esse tipo de homem, Jesus mudou o coração de Mateus. Jesus mudou o coração de Mateus para que o coração de Mateus fosse inteiramente do Senhor. E Mateus está escrevendo o seu evangelho contra os judeus. É um evangelho que é escrito para ser lido pelos judeus. E os judeus, como nós aprendemos na Escritura, eram sim muito avarentos, muito materialistas. Então Mateus tem uma pena de escrita, né?
contra esses judeus. Quando Mateus chega nesse momento, ele registra o ensino de Jesus de uma maneira bastante incisiva. Nós temos 4 evangelhos. Cada um desses 4 evangelhos vão estar narrando a história do ministério de Jesus de determinado ponto de vista, com determinados aspectos. Nós estamos vendo o evangelho de João nos domingos. João explora o aspecto divino de Jesus. O lado dos seus milagres como sinais. O objetivo do evangelho de João é para que creiam no seu nome. João está escrevendo para a igreja, para aqueles que já creem em Jesus, para que eles conheçam, creiam no nome de Jesus e crendo no seu nome tenham vida. É um evangelho com essa perspectiva. O evangelho de Mateus é um evangelho direcionado aos judeus, mostrando para os judeus que Jesus é o Messias de Israel, é o rei dos judeus, que foi rejeitado, mas que morreu para a remissão do povo. Bom, entendendo então quem é que escreveu e como é que ele relacionava-se com o dinheiro, quando Jesus ensina esse trecho que nós estamos lendo aqui, e o seguinte também, Jesus está falando diretamente da relação do crente com o dinheiro, com bens materiais, com tesouros. E aqui Jesus nos diz o seguinte: não ajuntem tesouros na terra. É uma ordem bem direta, não acumulem. Não tenham mais do que você precisa. Não tenham mais do que o suficiente para viver com o mínimo de conforto e dignidade. A Escritura nos diz, em outra carta, tendo o que comer e com que se vestir, estejam satisfeitos. A Escritura também nos diz, na carta aos Hebreus, sejam os vossos costumes sem amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm. Nós vivemos cercados de um mundo que nos cobra exatamente o oposto. Cobra que nós enriqueçamos, acumulemos, cobra que nós sejamos financeiramente bem-sucedidos. Cobra que nós sejamos ricos. É um objetivo de vida ser rico, materialmente. Por isso nós trabalhamos dobrado, por isso nós enfrentamos 2 jornadas, por isso nós deixamos de lado o lazer, muitas vezes deixamos de lado o convívio familiar, em busca de entesourar, de acumular, de enriquecer. E Jesus está falando, não tem como entender isso de outra forma. Ele está falando, não acumulem bens terrenos. Tendo o mínimo para se ter conforto e dignidade, deem-se por satisfeito. Sabe o que é conforto, irmão? Um colchão de capim é conforto. É o mínimo, não é o alto padrão. É o mínimo. O mínimo, deem-se por satisfeitos. Repartam todo o excedente. Repartam com quem não tem. Qual o exemplo disso? Quando os judeus vinham no Rio Jordão para ser batizados por João Batista, eles diziam, que faremos, né? Arrependidos, o que faremos? Ele diz assim, aquele que tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E faça o mesmo com o alimento. Tesouros para essas pessoas, irmãos, são coisas, são mudas de roupa, são espelhos de bronze, talheres de metal. Você tem que ver que isso aqui é 2.000 anos atrás. As coisas, para você ter um tecido, uma quantidade enorme de mudas de roupa, você não tinha. Um utensílio de metal, a forja do metal era algo raríssimo, dificílimo. Então por isso que o João Batista está falando, você não precisa de 2 mudas de roupa. Naquele contexto, 2 mudas de roupa eram um tesouro. Então não adianta guardar tesouros, roupas, porque as traças comem antes que você as use. Não adianta acumular metal precioso, porque a ferrugem consome antes que você as use. Para nós é o que, irmãos? Para nós é exatamente isso. Por exemplo, hoje, carro é um luxo ou uma necessidade? É uma necessidade. Especialmente, por exemplo, quem mora aqui em Vera.
Porque volta e meia tem que andar 90 quilômetros, ninguém vai andar 90 quilômetros no lombo de um burrinho. Porque o nosso tempo é um outro tempo, né? A maneira com que nós lidamos com as nossas responsabilidades. Então, carro não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. Agora, quanto eu posso gastar num carro? Eu preciso ter 2 carros? A minha família precisa ter 2 carros? Precisa, por essa ou por aquela. Mas, na verdade, por essa ou por aquela circunstância, necessidade. Mas, na verdade, na nossa cabeça, não. Na nossa cabeça, nós estaremos satisfeitos quando toda a família tiver 2 carros, toda a família tiver o carro desejado dos sonhos. Porque é isso que é falado para nós. Nós olhamos o outro colega de trabalho, nós olhamos o outro vizinho e nós vemos que ele tem e nós ficamos nesse sentimento de acumuladores. Jesus está nos dizendo, não acumulem. E a justificativa é por quê? Porque todas essas coisas são perecíveis. Porque a traça come, a ferrugem come, os ladrões roubam. Não acumulem. Ao invés disso, versículo 20, ajuntem no céu. Não juntem na terra, não acumulem na terra. Tenham somente o suficiente. Somente o suficiente. Só tenham 2 do que realmente vocês necessitarem. Mas ajuntem no céu. Então uma ação está diretamente em oposição à outra. Se você ajunta na terra, você não consegue juntar no céu. E se você está juntando no céu, você está deixando de acumular na terra. É exatamente assim. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Por quê? Como é que eu acumulo no céu? Lucas 16, versículo 9, nos dá uma ideia disso. Quando Jesus ensina a parábola do mordomo infiel, ele encerra dizendo o seguinte: usem as riquezas terrenas para fazer amigos que lhes receberão nos lares celestiais. Ou seja, o cristão, para acumular tesouros nos céus, ele precisa aplicar os seus bens terrenos na consecução da obra de Deus. Ganhar almas, fazer missões, evangelização. Usem os bens terrenos para que vocês possam fazer amigos na eternidade. Conversão de pecadores. Então, irmãos, é impossível aplicar os meus bens terrenos para a consecução da obra de Deus se eles estiverem sendo entesourados para um propósito particular. E o oposto também é verdadeiro. Eu não tenho para acumular se eu estiver aplicando no reino de Deus. É bem isso. Para nós, hoje em dia, é um tabu falar de dinheiro dentro de igreja. Mas não por causa de homens e mulheres de igrejas sérias comprometidas com o evangelho. Justamente por causa de cães gulosos, lobos vorazes, falsos profetas, que se aproveitam da generosidade, da inocência das pessoas para enriquecimento próprio. Pedro diz que a punição deles não tarda. Eles prestarão contas ao seu Senhor. Mas graças a Deus, nós congregamos uma comunidade, e hoje aqui estamos somente entre pessoas da comunidade, e que você sabe para que é usado exatamente tudo aquilo com que você contribui. Você sabe e você pode estar diretamente ligado e envolvido com isso. Por quê? Porque a administração dos bens da igreja não é reservada a uma elite intelectual ou uma elite social. Não. Qualquer irmão. Na verdade, na hora de eleger uma diretoria, as pessoas até declinam, né? O pessoal não quer fazer parte, né? Mas qualquer um pode e deve fazer. E devemos saber para que tem sido aplicado aquilo que nós entesouramos na obra de Deus. Irmãos, aquilo que nós entesouramos na igreja de Cristo precisa ser aplicado na obra de evangelização, de conversão de pecadores. Jesus está falando de uma maneira bastante clara.
Não juntem na terra, não acumulem, não tenham dois daquilo que realmente vocês não precisam, mas juntem nos céus. Peguem os seus bens terrenos e apliquem na conversão de homens para que eles se tornem seus amigos na vida eterna e eles te recebam nos lares eternos. Versículo 21, Jesus diz: porque aonde está o tesouro, ali está o seu coração. Não adianta, não é possível enganar a Deus com relação a isso. Você pode enganar a mim, você pode enganar a si próprio. Veja o caso de Ananias e Safira lá em Atos dos Apóstolos. Eles propuseram-se dar um bem material para a igreja, confiar-lhes aos apóstolos. E aí ele falou assim: vou vender aquela terra que eu tenho, rapaz. Deve dar uns 10 mil. 10 mil? 10 mil faz uma diferença lá na igreja lá, hein? E pôs a venda, pôs a plaquinha lá, vende-se. E aí chegou um camarada lá e falou: tá vendendo? Tô vendendo. Quanto você quer? Ah, sei lá, dá uma oferta. Eu tenho 15 mil, dou à vista. Opa, tá vendido. Aí o Ananias pensou: pô, mas eu tava pensando que valia 10 e vale 15? Ah, vou dar 10 para a igreja, fico com 5 para mim, que é mais ou menos aquilo que eu imaginava. E quando ele vem entregar aquilo, o preço da venda, Pedro fala assim: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração nesse negócio? O terreno não era seu? Era. E vendido, o dinheiro também não era seu? Era. Mas você está querendo enganar ao Espírito Santo. Irmãos, a Escritura nos ensina a respeito de liberalidade. Ninguém pediu nada para o Ananias. O Ananias não tinha que dar nada. Mas se ele propôs-se dar o preço da venda daquele terreno, ele deveria ter feito conforme ele propôs no seu coração. Quando ele não fez, Pedro diz: você não mentiu aos homens. Mentindo ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Seu coração está nas coisas desse mundo, em acumular bens nesse mundo, ou seu coração está nas coisas eternas, em promover o Evangelho, em investir e aplicar os seus recursos na obra de Deus? A mensagem é essa, bastante clara e direta. Versículo 22 e 23. Seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Por que Jesus está dizendo que os seus olhos são a lâmpada do seu corpo? Irmãos, a cobiça é a carnalidade dos olhos. A cobiça é a concupiscência, é o desejo desenfreado dos olhos. A gente não tem uma expressão, cresceu o olho para tal coisa? O camarada viu tal negócio, cresceu o olho para cima daquilo. Seus olhos estão olhando as coisas de que perspectiva? Como é que você enxerga as coisas desse mundo? Com olhos carnais? Com cobiça? Com avareza? Ou com olhos espirituais? Com generosidade? Com liberalidade? O Novo Testamento não fala de valores e porcentagens. O Novo Testamento fala de generosidade. Quanto é generoso para você? Que porcentagem é generosa para você? Imagina que você vai no comércio e você pede um desconto. Quantos por cento de desconto que ele te desse, você acharia um bom negócio? Imagina que o seu patrão vai te chamar para te dar um aumento de salário. Quantos por cento de aumento você acha que seria um aumento generoso? O Novo Testamento não fala de porcentagem, o Novo Testamento fala de generosidade. Generosidade, irmãos, são mãos cheias. O Novo Testamento fala de liberalidade. Ninguém é obrigado a dar nada, mas dê aquilo que você propôs no seu coração. Nada no Novo Testamento é feito de improviso. As coisas são propostas. O que é que você propôs no seu coração? Faça. Faça-o com liberalidade. Faça-o com generosidade. Se o teu olho
são trevas, se o teu olho é carnal, se o teu olho é materialista, quão grandes trevas serão. E o versículo 24 encerra dizendo qual é a nossa relação, enfim, com o dinheiro, se nós compreendermos o que é que Jesus está dizendo. Versículo 24, Jesus fala, você não pode servir a dois senhores. Jesus compara o dinheiro a um senhor, a um dono de escravo. O dinheiro escraviza quem busca satisfazê-lo. O dinheiro escraviza quem busca satisfazê-lo. Tem até uma música do mundo, né? Não poderia ser de Marte, né? A música do Roberto Frejá que diz assim, desejo que você possa dizer ao dinheiro, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem? E aí? Será que se nós olhássemos para dentro de nós mesmos e para o nosso dinheiro, para o nosso trabalho, para os nossos ganhos, nós poderíamos dizer para ele quem é dono de quem? Você é dono do seu dinheiro ou o dinheiro é dono de você? Você levanta pela manhã para fazer dinheiro ou você levanta pela manhã para servir o dinheiro? Jesus diz, o dinheiro, as riquezas são um senhor, elas assenhoriam-se daqueles que querem satisfazê-las. Ou você serve a Deus, ou você serve os interesses do reino de Deus, serve os propósitos do Evangelho, e isso inclui honrar a Deus com seus bens. Salomão nos escreve nos Provérbios, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias dos teus ganhos. Ou você honra a Deus com os teus bens, ou você é escravo do dinheiro. Não pode servir a dois senhores. Não existe um meio termo. Ou você está servindo a Deus, e isso inclui servi-lo com os seus bens, ou você está servindo ao dinheiro, e isso torna um Deus para você. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Aqui, a palavra traduzida por riquezas no texto original é mamon. Mamon, em aramaico, significa as riquezas. Mas Jesus dá às riquezas uma personalidade tão grande, de dizer que ela é um senhor de escravos, que ela se torna um Deus, um ser pessoal a quem servir. Não tem como aliviar, irmãos. O sentido das palavras que Mateus registra são graves demais para o próprio Mateus, um publicano, um cobrador de impostos. Não é possível. Há igrejas hoje todas montadas em cima de um discurso materialista de enriquecimento, em que ele diz, se você der 100, Deus te dará 10.000. Em que ele diz, se você fizer um sacrifício na fogueira não sei o que, Deus vai te dar aquilo que você está buscando. Existem igrejas inteiras, não uma denominação, mas diversas em cima disso. O Evangelho é diametralmente oposto a esse discurso. O Evangelho está dizendo, ou você serve a Deus e menospreza o dinheiro, ou você serve ao dinheiro e menospreza a Deus. E nós possamos refletir nisso. Que nós possamos acordar pela manhã, saber que nós temos necessidades, que nós precisamos comer, beber, vestir os nossos filhos, que portanto nós precisamos com dignidade, honestidade, nem um pouco de preguiça, levantarmos cedo e trabalharmos duro, porém, nós é que mandamos no nosso dinheiro, e não ele que manda em nós. Que nós também possamos pensar o que é que nós necessitamos, o que é que nós priorizamos, e se nós precisamos acumular além daquilo que é necessário. Vamos orar e agradecer o Senhor. Se coloque em pé.